programa de estudios de la religión vivida en Argentina del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Para esta segunda sesión estamos invitando, va a acompañar el doctor Emerson Jumbeli de la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. ¿Estás muteada, Pilar? Es que no lo estoy viendo en YouTube. Eso era, perdón, lo que estaba diciendo. Eh, no sé si ya estamos conectados efectivamente. Si ya nos están viendo Sí, 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 efectivamente. sí. Sí, Acá ya sí, sí, está, listo, genial. estamos, dale. Bueno, muchas gracias. Ya Juan hizo la primera introducción. Gracias, primero que nada, al doctor Emerson Gimbelli por participar. Es alguien al que hemos leído y seguimos leyendo muchísimo y es realmente un honor contar con él. Voy a hacer una presentación muy breve eh, para quienes no lo conocen. Emerson Gimbelli es profesor titular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en el Departamento de Antropología y en el programa de posgraduación en Antropología Social. Es graduado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Santa Catarina y magíster y doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se dedica a teoría antropológica, antropología de la religión, antropología de la modernidad. Es un autor muy prolífico de artículos y libros en distintos países. Em, Integra el NER, Núcleo de Estudios de la Religión de la Universidad Federal Río Grande do Sur, y coordina el grupo de antropología, materialidad, arte, religión y espacio público, que pueden ver online. Bueno, y fue también presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión en ese momento del Mercosur y de América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias. Y ahí no sé si Alejandro querés decir unas palabras. Eh, bueno, no, nada, es un honor tenerlo a Emerson y un gusto. Es un amigo de hace mucho tiempo de los antropólogos y estudiosos de la religión en Argentina. Personalmente con él creo que nos conocemos, no me acuerdo si cuando era todavía estudiante de doctorado o recién recibido, pero digamos, una de las cosas que obviamente hay que decir de Emerson es que es de los mejores antropólogos de su generación, sin duda alguna, uno de los más prolíficos. Y sobre todo, a mí me parece sumamente importante resaltar que, digamos, él tiene una larga carrera ya no somos tan jóvenes, ninguno de nosotros, pero digamos, es una carrera que abarcó varias áreas, ¿no? No se concentró solamente en una, desde sus estudios, digamos, sobre el espiritismo, eh, la, mm, la forma en que se construye, digamos, la idea de religión, tanto en Francia como en Brasil, yo creo que fueron los primeros estudios comparativos entre Brasil y Francia, ¿no? En ese sentido fue sumamente creativo e importante, porque además también ayudó a ver cómo esta idea de religiones construidas socialmente en cada contexto. Y, pero digamos, en cada área en la cual se metió, digamos, a estudiar, ya sea el espiritismo, ya sea la parte de la construcción, digamos, de la idea de religión y de la legalidad de religión, ya sea en las religiones afro, ya sea en el área de religión y ciudad, patrimonialización y monumentos en espacio público, digamos, en cada área en la cual Emerson se metió, que fueron varias, como digo, lo cual no es del todo común, pero sobre todo tampoco es del todo común que en cada área en la cual él hizo algún aporte, esos aportes sean una referencia ineludible. Así que, digamos, estamos con una persona que tiene una larga carrera, que ha estado ha tocado muchos temas y en cada uno de los temas que tocó es una referencia. Eso es bastante notable porque, por ejemplo, que yo me especializo en religiones afro, pero Emerson también escribió algunos trabajos sobre religiones afro y siempre fueron también significativos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es especialmente notable porque no sucede con todos los académicos y creo que eso es una de las muestras, digamos, que Emerson es realmente
uno de los mejores antropólogos brasileños de su generación, así que bueno, es un gusto tenerlo acá con nosotros. De nuevo, ahora virtualmente, ya lo tuvimos en algunos eventos que organizamos, lo tuvimos presencialmente, bueno, ahora lo tenemos virtualmente y esperamos que sigan los contactos de forma virtual, presencial, etcétera. Nada, eso, algo cortito. Bom, muito obrigado pelas palavras de vocês. O Alejandro foi muito generoso na apresentação, Pilar muito precisa e, enfim, para mim é um prazer estar contribuindo, né? Espero que eu possa contribuir para esse projeto, né? Programa Estudo da Religião Vivida na Argentina e, né, também então faço menção à Universidade Católica e à Rede Diversa, né, que apoiam, que estão envolvidas nesse novo projeto. Bom, eu já estou falando em português, né? Assim vou fazer, espero que me compreendam, né? Vou tentar falar devagar e, e trazer alguns pontos, né? Que espero que sejam interessantes para um debate, né? Que nós teremos depois. Enfim, para mim também é uma satisfação, né, estar junto com várias colegas, né, queridos, queridas, que vão estar presentes, né, nessa série de apresentações e certamente também vou, né, conferir que eles vão trazer para esse projeto, né? Pude assistir a, a primeira apresentação, não é? E, e fica o convite também para que as pessoas vejam, né, essa gravação do Hugo, né? E então seguimos, né, com a minha participação. Eu preparei aqui algumas imagens, alguns esquemas, né? E que compartilho com vocês. Bom, percebi, né, que é o tema cidade, né, que é central para esse projeto que, né, que está sendo iniciado. E a propósito disso, né, me ocorreu dizer, né, que assim no Brasil essa relação, né, religião e cidade, ela sim já foi, né, discutida a partir de vários aportes e perspectivas, mas até hoje eu acho que ela nunca se consolidou como um tema com uma tradição de pesquisas, né, com grupos diretamente vinculados a esse tema. Talvez agora, né, nos últimos anos, que isso possa acontecer e esses diálogos, né, latino-americanos certamente são fundamentais, né? No meu caso, né, esse tema da relação religião e cidade, ele até pouco tempo, né, apareceu por via de um terceiro termo, né, que é exatamente espaço público. Esse sim, né, eu acho que é um tema que no Brasil mobiliza uma série de pesquisas e grupos e investimentos, e eu me incluo, né, entre essas pessoas desde a realização da minha tese de doutorado, né, que foi mencionada pelo Alejandro, né, tomo espaço público como conceito, uma discussão fundamental e, né, dentro disso apareceu a questão da cidade. Mas, bom, o que eu vou fazer aqui é falar de 3 momentos, né, da minha trajetória, de como é que em cada um desses momentos esse tema da cidade apareceu, como é que em cada um desses momentos ele foi, né, abordado de diferentes maneiras. Um pouco, né, tem a mesma estrutura da apresentação do Hugo, 3 momentos, né?
que, enfim, uma coincidência. E o primeiro momento tem a ver, na verdade, com uma, enfim, um período, né, em que ainda eu estava né, começando a minha formação, na época do mestrado, isso no Rio de Janeiro, né, então no início dos anos 90. E ali eu conheci o ISER, Instituto de Estudos da Religião, no momento em que o ISER terminava, concluía isso que foi o Censo Institucional Evangélico. Então, era uma pesquisa que buscava contar, né, contabilizar quantos templos evangélicos havia na região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Então, não só no município, mas também em vários outros, né, que formam a região metropolitana. E esse é até curioso, né, que esse é o único dos mapas que tem na publicação, e é um mapa que mostra, né, a quantidade de templos, a densidade, né, a densidade da presença de templos evangélicos. E esse foi um dos pontos, né, que foi muito destacado naquela época, 92, 93, em que, né, saiu a notícia de que a cada dia da semana se criava uma igreja evangélica, né, na região do Rio de Janeiro. Então, né, porque eram 5, né, 5 templos por semana, então, tirando o sábado e domingo, né, cada dia uma igreja era criada. E então foi o momento em que eu me aproximei do ISER e me tornei um assistente de pesquisa, e havia no ISER a intenção de também abranger outros universos, né, como as religiões mediúnicas, né, ou seja, cobrindo o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, né, religiões de possessão, e, e, né, e aí nesse esforço eu participei trabalhando com o espiritismo, que era também, como o Alejandro lembrou, o tema da minha dissertação de mestrado. Então, houve essa convergência, né? Então, nesse momento, eu participei de um projeto que era também, né, fazer uma espécie de censo, de contagem das obras sociais espíritas, né? Ou seja, das instituições mantidas, né, por espíritas, mas que tinham como principal atividade algo assistencial. Então, não eram, enfim, muitas, né, eram mais ou menos umas 70 instituições, aí no caso, no município do Rio de Janeiro, e para mim foi uma experiência muito forte, muito interessante, porque, enfim, eu não fazia muito, né, que morava no Rio, foi uma maneira também de conhecer essa cidade, né, que para onde eu escolhi viver, né, para fazer o mestrado e o doutorado. E a partir disso, né, me deu uma outra percepção, tanto sobre a cidade como sobre a religião, né? Então, no caso do espiritismo, né, o espiritismo kardecista, ele está muito associado com as classes médias, né, por ser uma religião do livro, né, uma religião erudita. é, e essa pesquisa foi interessante, porque, na verdade, onde mais existiam, né, instituições espíritas eram em periferias, né, em periferias do Rio de Janeiro, não, digamos, as periferias tão pobres, né, onde predominavam as igrejas evangélicas, mas periferias. Né? Então, esse era um aspecto que, se você pesquisasse só, né, o espiritismo a partir das suas crenças,
o espiritismo, a partir dos centros de culto, apareceria bem menos, né? Mas pesquisando o espiritismo pela dimensão assistencial, foi algo que chamou a atenção. Bom, um outro, aí, digamos, pulando, né, dentro desse primeiro momento, mas pulando para uma outra época, que é o momento que eu me mudei para Porto Alegre, e, né, onde eu vinha participar do NER, Núcleo de Estudos da Religião, e fiz uma espécie de experiência, né, com alunos, alunas de uma disciplina de graduação, né, logo no segundo ano que eu estava em Porto Alegre. E então eu convidei essa turma para que a gente fizesse uma contagem, né, de todas as instituições religiosas em bairros da zona norte de Porto Alegre, né? Enfim, alguns bairros que formam uma região administrativa, né? Isso era importante porque a gente tinha acesso a alguns dados e, né, e foi um trabalho bem interessante, que envolveu também uma parte visual, porque eu pedia que as pessoas tirassem fotos das fachadas, né, das instituições e, né, e com isso a gente foi literalmente, né, como vocês podem ver aqui, mapeando as instituições nessa região de Porto Alegre. Então, enfim, muitas coisas para falar sobre isso, mas o que eu vou destacar é a questão da diversidade religiosa. E basta, né, ver um dos dados, né, que a gente pôde indicar nessa pesquisa, que eu coloquei aqui embaixo, né, nesse slide, que é, bom, uma coisa, né, são as estatísticas se você considera a filiação religiosa, né? Qual é a sua religião? E o que nós temos no Brasil é que, no caso das religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Batuque, né, no caso aqui do Rio Grande do Sul, esse percentual é sempre muito baixo, né? Então, em 2010, ele né, foi em torno de 0,3%, né, para o Brasil como um todo. Nessa região aqui, 0,6%, nessa região de Porto Alegre, né? Né? Isso contrasta fortemente, né, com as religiões cristãs, sobretudo o catolicismo, né, que tem os índices mais altos quando se pensa em afiliação religiosa. Então, nesse caso dessa região, são 76% de católicos. E quando a gente faz o levantamento das instituições, esse quadro muda bastante, né? Bastante, né? Porque exatamente a maioria das instituições, seja de culto, seja de artigos religiosos, era de religiões de matriz africana, né? É preciso lembrar que, claro, isso tem a ver com essa região, que é uma região que forma uma certa periferia na cidade, né, embora não seja a periferia mais pobre, né, mas é exatamente, né, onde se concentram as religiões de matriz africana, isso como regra geral, né, não só em Porto Alegre. E, né, então eu coloquei essa estatística porque católicas, né, 21% das instituições, e né, matriz africana, 32% das instituições. Então, quer dizer, né, esse tipo de atividade, né, que são os mapeamentos, e, né, acho que hoje em dia a gente tem vários, o próprio Hugo, né, também é algo que ele efetivou, né, na Cidade do México. Eu acho que são um canal, né, muito interessante para a gente discutir diversidade religiosa. Então, né, fechando esse primeiro momento, né, são os pontos que eu já falei. Eu acrescento, né, esse último aí, que é a possibilidade de pensar a distribuição, né, de vários grupos religiosos num território urbano com uma série de variáveis, né? Renda, a rede de transportes, processos de expansão, de retração urbana,
né? Então, eu acho que é um tipo de técnica que permite fazer essas discussões, mesmo que, né, não seja possível aprofundar, mesmo que não seja possível entrar nas experiências, né, das pessoas, mesmo que certas coisas não apareçam, como os eventos, né, que são também muito importantes, né, para a marcação de território. Enfim, né, com essas imitações, é, mesmo assim, eu acho que é uma técnica que é muito interessante de ser utilizada. Bom, então, partindo para o segundo momento, que tem a ver com, né, enfim, aí algo que já aparece na minha trajetória no final da década de 10, né, é, ainda vivia no Rio de Janeiro, e aí sim, né, já tinha consolidado essa discussão em torno de espaço público, né? O que vai acontecer, né, assim, daquele momento até hoje em dia, é que, né, eu vou tentar inclinar essa discussão sobre espaço público para uma dimensão mais literal, né? Pensar o espaço literalmente, né? Porque muitas vezes se pensa em espaço público como esfera pública, né? Como uma coisa de enfim, que envolve discursos, argumentos, né? E acho isso interessante, né? Pertinente, mas o que me motivou foi exatamente pensar espaço a partir das suas dimensões materiais mesmo, né? E aí toda a minha aproximação com essa literatura sobre materialidades, né, o trabalho da Birgit Meyer, mas também, né, o trabalho de vários colegas no Brasil e em outros países da América Latina, e isso então foi, né, consolidando um trabalho que começou com o Cristo Redentor. Eu vi que vocês escolheram aí, né, essa imagem do Cristo Redentor para o flyer, né, da divulgação, e de fato, né, foi uma pesquisa importante que gerou, né, vários resultados e alimentou várias discussões para mim, né? E eu escolhi essa imagem aqui, né, porque é, hoje em dia acontecem muitas projeções, né, sobre a imagem do Cristo no Rio. Tem todo lá um sistema, né, que é preparado para isso. E essa foi uma das propostas, que eu não sei se aconteceu, né, mas a proposta é muito interessante, né, porque seria projetar, né, sobre a imagem do Cristo, a estátua do Cristo, esse convite, né, para visitar a Aparecida. E Aparecida é o lugar onde fica o santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira nacional, como Luján, né, na Argentina. E exatamente, né, essa conexão entre monumentos e santuários é uma coisa que eu trabalhei, né, desde o final da década de 10, né, até recentemente, e o que articula isso, né, monumentos e santuários, é a palavra monumento, né? Porque também, né, você tem arquiteturas que são monumentais, não apenas estátuas gigantescas, né, mas santuários que são construídos ou que são ampliados, né, e que realmente se destacam numa paisagem, geralmente uma paisagem urbana. Nós temos aí também as igrejas evangélicas, né, que, digamos, passaram a construir, né, grandes templos. É o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que fez as catedrais desde os anos 90 e que culminou, né, com esse Templo de Salomão em São Paulo, é uma coisa, né, gigantesca.
Então, né, na verdade, tem uma articulação aí entre várias construções, né, desde estátuas gigantescas, santuários católicos que são construídos ou ampliados, e também megatemplos evangélicos. Então, né, eu busquei exatamente pensar sobre a interação entre essas arquiteturas monumentais e as paisagens urbanas, né? E aí essa ideia de paisagem urbana é muito importante, né? É, bom, uma das reflexões, né, que eu fiz partindo dessa chave, né, é, faz alguns contrapontos, né, aqui no caso, né, de monumentos, porque de um lado, né, a gente tem monumentos católicos, né, ou de figuras católicas, e é impressionante como no Brasil dos últimos anos existem várias dessas imagens gigantescas sendo construídas, né? Então, um exemplo é essa aqui, que fica no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte, Santa Rita de Cássia. E aí sempre tem essa comparação com outros monumentos, né? Então, agora várias imagens são maiores do que o Cristo Redentor, então isso sempre né, é divulgado, destacado. E, né, o contraponto aqui com outros monumentos religiosos, e aqui eu coloquei, né, monumentos à Bíblia, né, que também são muito comuns em cidades brasileiras, só que elas têm outras, esses monumentos têm outras características, né, comparados com os monumentos católicos. Né, então, geralmente, eles ocupam praças, né, e têm dimensões que não são gigantescas, né? Então, tem aí, me parece, um contraponto, né, entre um monopólio espacial, porque, né, essas imagens gigantescas elas dominam a paisagem, né, elas não podem ter, digamos, outra religião ao lado, né? E aquilo que, né, outros monumentos, né, mais modestos, né, sugerem que seria um pluralismo espacial, né? Ou seja, é possível você conceber, né, a ideia de que várias religiões podem ocupar a cidade, né, se os monumentos estão localizados em praças, né, se eles têm uma dimensão que é compatível com essa convivência, né? Mas isso é uma interrogação, porque, claro, depende muito, né, de como é que se dá essa ocupação do espaço. Porque mesmo um monumento à Bíblia de pequenas dimensões, né, ele pode estar deslocando outras dinâmicas, né, que envolvem religiões menos apreciadas, né, numa sociedade. Mas me parece que o contraponto com o catolicismo é interessante. Então, eu chamaria, né, esse segundo momento, né, de uma exploração sobre a política espacial, a política do espaço, né? Né? Então, pensar a paisagem urbana a partir de interferências religiosas, né? E, por outro lado, claro, como monumentos e templos também são afetados por dinâmicas urbanas. Acho que um tema aí muito importante é o turismo religioso e, né, e como algo que realmente transforma, né, a situação, o estatuto, né, da religião. E a prova disso é que nessas imagens gigantescas, né, que tem vários exemplos no Brasil, em geral, elas são financiadas pelo poder público, né? Então, são as prefeituras que investem nisso e apostando que vai atrair pessoas, né? Turistas para as suas cidades e que isso vai ser vantajoso, né? Economicamente e simbolicamente para esses lugares. E também acho que é interessante pensar, né, os públicos que são mobilizados
por essas arquiteturas monumentais, e é interessante que muitas vezes, né, eles não estão visando é, né, apenas os católicos, né, ou especialmente os católicos, né? Há aí uma outra maneira de vínculo, né, com a religião que não passa necessariamente pela crença, né, pelo pertencimento, né, mas que aposta numa repercussão mais ampla, né, no caso desses monumentos. Bom, e o terceiro momento, que é o momento atual, né, que tem a ver com a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, e que talvez aqui, né, falte ainda a distância necessária, né, para eu poder comentar de que maneira essa pesquisa atual interage com o trajeto que eu estou relatando aqui. Mas, né, eu vou falar um pouco sobre ela e, né, já me encaminhando depois para a finalização, né, dessa apresentação. Bom, então, a pesquisa atual está focada numa igreja católica que existe no Centro Histórico de Porto Alegre, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Bom, nessa igreja, né, acontece um ritual, né, afro-brasileiro, né? Então, é uma situação muito interessante, porque, né, é uma igreja católica, mas que é visitada, né, que é percorrida por adeptos, basicamente do batuque, que fazem ali uma parte da sua de rituais ligados à iniciação ou alguma obrigação, né? Então, é o momento, porque são rituais que envolvem alguma reclusão, né? As pessoas ficam dentro do terreiro, né, por algum tempo, e elas precisam ser, né, enfim, reapresentadas ao mundo, e é exatamente aí que entra, né, o passeio, né, como se chama esse ritual aqui em Porto Alegre, também em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. E esse passeio ele acontece no centro histórico de Porto Alegre, né, e ele passa por três lugares: o mercado público, e aí toda a associação que existe entre o mercado e um orixá, né, Bará, o Exu, as águas do Guaíba, né, esse rio, lago que fica também, que passa pelo centro da cidade, onde são feitas oferendas, né, geralmente, né, associa-se com um outro orixá, com Oxum, e uma igreja católica, né? Embora, enfim, tenha vertentes, né, das religiões do Batuque que questionam essa parte do ritual, né? Mas o fato é que muitos grupos, né, continuam visitando uma igreja católica como parte do ritual, e geralmente, né, em Porto Alegre é essa igreja, a Igreja do Rosário, né? E aí, por que essa igreja, né? Porque, enfim, tem a ver com a história dela, né? Essa igreja ela é construída por uma irmandade, né, a Irmandade do Rosário, que era formada predominantemente por pessoas negras, né? Isso no século XVIII, no início, né, da vida urbana de Porto Alegre. Então, nessa imagem, né, vocês podem ver à esquerda o templo que foi construído no início do século XIX, né, e que depois foi destruído no século XX para dar lugar, né, ao templo atual, né, que tem uma imagem aí à direita. Então, assim, essa história do edifício também é muito interessante, né? Porque sendo um dos templos mais antigos da cidade, ele foi tombado, né? Ele foi protegido pelo Instituto, né, do Patrimônio Histórico, que é um órgão federal, né? Então, teve esse movimento, né? Mas que foi feito a contragosto, né? A revelia da própria Igreja Católica, né? Então, as autoridades católicas elas planejavam ter ali um templo
moderno, espaçoso, né? E não queriam, então, preservar o templo antigo e né, conseguiram, por pressão, que o tombamento fosse anulado e, né, com essa anulação, foi possível demolir a igreja original e construir no lugar dela, né, outro templo. E então, assim, isso coincide mais ou menos, né, com o final da atividade dessa irmandade com uma marca negra, né, que deixa de existir em meados do século XX. Então, quer dizer, uma maneira de ver o passeio é exatamente, né, como algo que reitera, né, essa conexão, né, com, com um grupo, né, predominantemente negro e, né, e que se, enfim, que se coloca no presente, né? Então, né, se esse movimento é interessante, né, então a gente entra numa discussão, né, que nos obriga também a rever o que é o catolicismo, né, perceber que no catolicismo houve grupos e atividades que serviram exatamente, né, para manter uma memória sobre raízes africanas, né, e isso, digamos, conecta uma série de grupos e atividades, né, que passam por essas irmandades do Rosário, que existiram em vários lugares no Brasil, passam também pelas congadas, reisados, né, que são, enfim, festas que foram consideradas como parte do catolicismo popular, mas assim a reflexão que se faz hoje em dia é se exatamente, né, esse termo catolicismo popular acabou invisibilizando, né, essas raízes negras e africanas dessas manifestações. Aqui, por exemplo, né, a gente tem uma gravura feita pelo Jean-Baptiste Debré, que mostra a coroação de um rei e de uma rainha. Isso algo que aconteceu dentro dessa irmandade, né, por mais ou menos 60 anos, os primeiros 60 anos da existência dela. E então, e alguma coisa, né, essas coroações que mostram exatamente as conexões entre o catolicismo que se desenvolveu na América Latina e o que aconteceu com o catolicismo na África, né? Sobretudo na África Central, na África de fala banto, né? Então, né, eu resumiria esse terceiro momento como algo que mobiliza essa ideia de uma história geográfica, né? Então, foi em outros momentos eu recorri à história, né, para entender a realidade. Foi o caso do Cristo Redentor, mas talvez agora num movimento mais desafiador, né, que envolve diálogo, né, com historiadores, trabalho com os arquivos, mas também a consideração de demandas sociais. E aí esse tema da territorialidade, né, é importante, porque, né, enfim, nos últimos anos, o que a gente tem aqui em Porto Alegre são reivindicações, né, que visam mostrar que, né, Porto Alegre, uma cidade que tem uma alta imagem europeia, né, como é que nessa Porto Alegre a presença negra foi uma coisa constitutiva, né, uma coisa fundamental, essencial. Então, né, enfim, eu busco dialogar com esse tipo de demanda, né, de algo que faz parte aí da agenda de movimentos sociais, e também né, essa história geográfica ela tem relação, né, com uma discussão que
o Stephen Palmier, né, realiza, que é um pesquisador, né, do Caribe, de questionar, fazer uma história sem historicismo, né? Então, como é que a gente trabalha com uma história que não tem uma lógica linear, né? Como é que a gente pode perceber múltiplas temporalidades no mesmo espaço, né? Como é que, enfim, vários passados, né, podem, digamos, conviver e não de uma maneira linear. Então, acho que tem, né, alguns desafios aí para a gente enfrentar e, né, no meu caso, isso vem acontecendo, né, por meio dessa pesquisa, né, de um ritual que acontece agora, né, dentro de uma igreja católica, mas que, né, eu insisto, remete, né, e puxa situações, né, que têm a ver com o passado. Bom, então, para terminar, vou falar de um projeto que também é alguma coisa que a gente tem feito aqui em Porto Alegre, né, tem a ver com o NER, mas, enfim, é sobretudo uma iniciativa minha, né, que se chama Circuitos Religiosos na Cidade, né? Isso começou em 2019, aí nós tivemos que parar por causa da pandemia, e retomamos em 2022. Vocês estão vendo as pessoas de máscara aí, porque exatamente ainda, né, no período em que essas medidas eram necessárias. Bom, mas o que é esse projeto, né? São caminhadas que se realizam, né, no Centro Histórico de Porto Alegre, e cada uma dessas caminhadas, né, tem uma temática. A primeira é sobre o catolicismo, a segunda é sobre o universo evangélico e a terceira é sobre o universo afro. Então, na verdade, né, essa história do passeio dentro da Igreja do Rosário, né, foi primeiro acessada nesse projeto, né? Então, esse projeto ele tem exatamente, está em sintonia, né, com essa ideia de perceber diferentes territorialidades dentro do espaço, que é, no caso, né, o centro de Porto Alegre, mas também ele retoma, né, os outros momentos da minha trajetória, porque, por exemplo, essa aí é a catedral, né, e a Catedral Católica ela tem uma presença marcante na paisagem, seja dessa praça, né, que é uma praça central, seja na própria cidade, né, no skyline aqui de Porto Alegre. E também a questão do mapeamento, né, porque para a gente fazer essas caminhadas, né, a gente liga pontos, né, e esses pontos correspondem, né, à presença de diferentes religiões dentro dessa região que é o centro histórico, né? Então, enfim, né, esse projeto que agora no próximo mês vai ter uma nova edição, ele busca de certa maneira articular, né, os três momentos que eu destaquei aqui para falar da minha trajetória, de como é que esse tema da cidade, né, aparece nas minhas pesquisas, né? Sendo que eu acho que esse último momento, né, coloca a cidade num lugar mais central do que anteriormente. E a minha expectativa, né, é que por meio de diálogos, né, por exemplo, com esse projeto aí de vocês, a gente possa dar mais, né, consistência, né, a essa temática religião e cidade. Bom, é isso, né? Vou parar por aqui e, e agora continuamos aí a partir do que vocês quiserem debater. Obrigado. Muchísimas gracias, Emerson. Siempre es un gusto escucharte. Desde YouTube, Guillermo Bertani y Ana Olmos Álvarez mandan saludos y también dicen que están muy alegres por poder escucharte. Bueno, y seguramente Ale quiere empezar, así que lo dejo a él que inicie con los comentarios. Bueno, si me convocan.
si me invocan. Bueno, nada, ¿qué puedo decir? Buenísimo, Emerson. La verdad que en breve tiempo nos diste un panorama muy interesante de tu recorrido académico, de tu trayectoria, ligándolo absolutamente con el tema que nos ocupa hoy. Y creo que mostrás bien, digamos, esta facilidad que tenés vos para atravesar distintos campos, ¿no? En este caso, bueno, agarrando el tema del territorio, la ciudad, etcétera, pero yendo por lo afro, por lo católico, por lo evangélico, por lo espiritista, digo, que no es solamente, bueno, sí, cómo veo estas religiones, sino cómo estas religiones aparecen en el espacio. Dos cosas que me gustaron muchísimo, entre las muchas. Bueno, primero te voy a pedir después si tenés el informe o si publicaste algo sobre este mapeamiento que hiciste, que no lo conocía, con tus alumnos sobre los terreiros, etcétera. Me parece sumamente interesante eso porque, digamos, también yo vengo sosteniendo hace un rato que, bueno, hay distintas formas de medir la diversidad religiosa y estamos siempre demasiado enfocados en las identificaciones y midiendo, ¿no?, esta supuesta mayoría católica de una forma que no dice mucho, que no voy a decir, bueno, hay que descartarla, pero hay que tomarla con las limitaciones del caso, ¿no? Y que nosotros al revés siempre lo tomamos como si fuera la manera de medir la situación religiosa. Claro que es la más fácil, porque es más fácil preguntarle a la gente cuál es su religión, por más que después la gente diga, mi religión es esta, pero crea en cosas muy diferentes y practique cosas muy diferentes, pero cuando uno va al territorio, como vos decís, es algo bien diferente, ¿no? Bueno, una cosa es cuánta gente dijo que era católica, pero cuántos templos hay de otras religiones, en este caso afros, en este barrio. Entonces, si uno mide la diversidad religiosa por la cantidad de templos, la realidad es muy diferente que si uno la mide solamente por identificaciones. Y esto es algo que todavía no terminamos de aprender o de dimensionar la importancia de esto, ¿no? Seguimos repitiendo como loros 80% católicos, 70% católicos, 60% católicos. Y de vuelta, eso nos da alguna información, pero es poco en relación a todo lo otro que está dando vueltas por ahí, que se puede visibilizar en una investigación inteligente con alumnos. No tuviste que ganarte una super millonada de reales, ¿no?, para hacer una gran investigación. No, con unos alumnos con ganas, ¿no?, van ahí y ¡paf!, te muestran que la realidad religiosa es otra. Pero lo que me gustó más todavía es esta diferenciación que tampoco se hace habitualmente y que a mí me irrita profundamente, que es cuando la gente, bueno, está de moda hablar de espacio público. Pero como hacemos muchas veces los antropólogos y sociólogos, hablamos de un tema que se pone de moda, agarramos un concepto, pero después hablamos de cosas muy diferentes dentro de ese mismo concepto. Entonces, me parece una ridiculez confundir esfera pública y espacio público, ¿sí? Entonces, si tenemos el concepto de esfera pública que nos delimita una serie de fenómenos sociales, dediquémonos a la esfera pública. Y si queremos hablar de espacio público, es más productivo, como vos decís, tomar espacio, literalmente, es el espacio, no son los discursos, es el espacio. Entonces, ya dividiendo eso, ganaríamos mucho y restaríamos confusión, ¿sí? Entonces, sí, bueno, ok, yo me dedico al espacio público y que otros estudian la esfera pública, o si me dedico a la esfera pública, voy a decir que estoy hablando de esfera pública y no de espacio público. Y esta distinción que vos haces, yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, porque de vuelta me parece una ridiculez mezclar ambas cosas cuando uno podría bien separarlas y ganar mucho más en esa separación. Y sobre todo me gustaron mucho una serie de conceptos que vos fuiste tirando que realmente sirven para entender mejor lo que pasa en el espacio público, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el tema de la monumentalidad, eso está súper bueno porque, digamos, no es lo mismo una iglesia
que una mega iglesia, un monumento chiquito, que un monumento como ese de Santa Rita de Casia, que es tremendo, que te domina toda la ciudad y está muy genial y que probablemente sí produzca una cantidad de turismo religioso de esa ciudad y la ponga en el mapa de una forma que no estaba antes, quizás, no sé, o si ya estaba porque había un santuario milagroso de Santa Rita, no sé, supongo, bueno, ahora ya con ese monumento eso obviamente se potencia. Entonces ya distinguir la monumentalidad, los distintos tipos de arquitectura en cuanto a dimensiones, no solamente, bueno, estos son católicos, estos son evangélicos, sino que dentro de cada religión los grados de monumentalidad, por ejemplo, o no, me parece sumamente importante. La idea de pluralismo espacial me parece sumamente importante, la idea de política espacial me parece sumamente, digo, son todos conceptos que te permiten a profundizar en el análisis del espacio público tomado como espacio, no como, de vuelta, esfera, discurso, pa. Entonces esto me parece que si uno pudiera, digamos, uno ya ahí tiene como una especie de mini teoría o mini perspectiva que te permite decir, bueno, yo voy a estudiar espacio público, voy a ver monumentalidad, voy a ver pluralismo espacial, voy a ver política espacial. Lo que dijiste también al final de la historia geográfica, está buenísimo, es otro concepto que nos permite analizar lo del espacio público. Lo de las múltiples temporalidades está súper bueno porque, digamos, ya te introduce en otra dimensión, ¿no? De la otra capa de profundidad al espacio. Entonces, digo, son todos conceptos que permiten, ayudan a esta comprensión del espacio público tomándolo como, principalmente como espacio. Entonces digo, me parece que esto está buenísimo y creo que vos nos tiraste una cantidad de conceptos y que se pueden aunar en una perspectiva bien espacial y llevar los estudios para ese lado de una forma muy concreta y muy explícita, ¿no? Entonces digo, no quiero hablar todo el tiempo, pero me pareció que está realmente bueno y después te voy a escribir para pedirte algunas cosas. Este, y sería una última comparación, una última cosa que quiero agregar es una comparación, ¿no? Pues vos hablabas de monumentalidad y yo pensaba, bueno, en Argentina tenemos esta monumentalidad. Creo que no tenemos este grado de monumentalidad en lo religioso, ¿no? Ciertamente, bueno, lo evangélico intentaron con la catedral, pero no son los megatemplos que están haciendo ahora en Brasil, la catedral de la Lourdes, pero no tiene las dimensiones. Incluso creo que la catedral de la Lourdes me parece, no estoy muy seguro, me parece que tiene más pisos, hay como varios pisos, pero me parece que algunos pisos no son tan reales, digamos, me parece que es más fachada que realidad. Eso no estoy muy seguro, tendría que ver, preguntarle a alguien que sepa más de los evangélicos. Pero creo que no tenemos ese grado de monumentalidad y es interesante, ¿no? Porque tiene que ver con, me pregunto si en México existe ese grado de monumentalidad. Quizás habría que ver los grados pero digo, para hacer una comparación está buena, porque digamos, hay países, yo siempre digo, bueno, religiosidad popular nivel México, ¿no? Bueno, pues hay un barroquismo en la religiosidad popular mexicana que excede mucho a lo que es el barroquismo argentino o incluso el brasilero, pero bueno, esta monumentalidad brasilera, que quizás no sé si empezó con el Cristo Redentor o no, pero obviamente lo tiene como y después las distintas religiones y dónde estas religiones pueden estar, ¿no? Porque bueno, que los evangélicos y la Monumento de la Biblia están en todas las plazas y Iemanjá está en el mar, ¿no? En la playa. No hay muchos lugares para las religiones afro, aunque ahora en Porto Alegre pusieron un par de monumentos a Eshu en plazas, pero bueno, también son rótulas, ¿no? Tampoco son plazas eh, vividas de la gente va y se sienta y los chicos juegan. Ahí está el monumento a la Biblia, no el monumento a Eshu, ¿no? Digo, me parece interesante. Después ahora que quisieron poner el monumento a Lucifer, no, chao, ese sí que no, hay un límite. Digo, está muy bueno comparar, yo llamo bien estos órdenes religiosos espaciales, ¿no? O sea, qué se puede poner en qué lugares, qué religión puede figurar en qué lugares y si esta figuración es transitoria, permanente y agregando con qué nivel de
monumentalidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, tremendamente interesante, Emerson, muchas gracias. Yo aprovecho acá a acercar algunos comentarios y unas preguntas desde YouTube. Astrid, que es parte de nuestro equipo, decía que hay un monumento, como un ejemplo en Argentina, que es la Cruz del Calvario en Tandil, que creo que aparte tiene como un complejo monumental que es interesante, que sigue parte de las estaciones eh, del Vía Crucis y demás, pero creo que no tiene el tamaño, no sé esto, no sé el tamaño, creo que no es tan grande como muchos de los monumentos brasileros. Y después Miguel hizo hacía dos preguntas interesantes. Una, si has utilizado como parte de tu bibliografía algo de Michel de Certeau, ay, gracias, en particular Los Andares de la Ciudad. Y después una pregunta que es más metodológica, que me parece también muy interesante, ¿cómo pensar las tácticas de desvío de planificación urbana? O sea, cómo aprender metodológicamente esas representaciones, esas formas de vivir lo religioso en la ciudad que son más efímeras, que son más cambiantes, que son siempre un poco clandestinas, que no son tan sencillamente, digo, ahí hay una contracara interesante con los monumentos, que la ventaja del monumento es que está ahí, ¿no? Cómo se ven esas otras circulaciones. Y yo aprovecho para agregar una pregunta en torno al proyecto de los circuitos religiosos. ¿Cuáles son las reacciones o cuáles son, sí, las reacciones de la gente que va a hacer estos circuitos? ¿Son solo estudiantes o va otra gente que le interesa? ¿Qué preguntan? Para pensar también un poco en esta clave que vos planteabas de los públicos, ¿no? También de comprender o conocer estos circuitos urbanos. Y por ahora dejo acá por si hay más preguntas después. Bom, obrigado pelos comentários e perguntas. O Leandro fez um ótimo resumo e talvez, né, sistematizando alguns conceitos, né, algumas ideias que eu fui propondo e realmente não é, né, enfim, é, os conceitos eles, né, fazem parte dessa apresentação, não é algo que então, né, agradeço a oportunidade de poder fazer esse tipo de síntese, né? É, e, mas, enfim, são coisas que precisam ser melhor trabalhadas, né? Para, digamos, se desenvolverem como conceitos, né? É, mas, enfim, né? Acho que já fazem parte desses meus esforços, né? É, assim, tem muitas coisas, né, né, exato, essa pesquisa que eu fiz com a ajuda, né, colaboração de estudantes, ela, enfim, nunca foi publicada, nós fizemos, assim, alguns, é, alguns banners, alguns posters, né, para mostrar aqui na universidade, né, mas eu, enfim, eu nunca fiz uma publicação, um artigo, né, com esses dados, e, e é claro, é importante que né, houve ali uma equipe, né, que permitiu que, enfim, se percorressem todas as ruas daqueles bairros, né? Porque realmente no caso das religiões afro e até de algumas igrejas menores, né, igrejas pentecostais, elas não aparecem de outra maneira, né? Elas não estão no mapa, não estão no Google Maps, né? Então, né, essa abordagem que é andar na rua, ela é fundamental, né? Porque só assim a gente vai conseguir chegar perto, né? De de todas as instituições que existem, né, no território, sabendo que também, né, é algo dinâmico, né? Os terreiros, as pequenas igrejas, né? Existem agora e daqui a 3, 5 anos podem não existir, né? E, né? E aí já dialogando com
com uma das questões que Pilar apresentou, né? Claro, eu acho que a questão né, dos eventos, de coisas que são, é, enfim, que tem uma outra lógica, né? Que os templos, isso é muito importante, né? Dependendo da região da cidade, isso é fundamental. Então, por exemplo, né, e aí também algo que o Alejandro falou, né, esses monumentos né, para Exus, que é algo muito interessante, né, que está acontecendo em Porto Alegre. E, e assim, na verdade, né, os lugares onde eles estão, né, tem a ver com atividades, né? Então, de um ponto de vista, são lugares muito precários, muito degradados, né? Rótulas, onde não há um lugar para as pessoas, não são praças, né? Como disse o Alejandro. Então, o que mantém, né, esses monumentos são atividades. E aí é interessante esse contraste, né? Entre monumentos enfim, são mortos, né? Coisas que foram colocadas há muito tempo, né, que tinham sentido há 100, 50 anos atrás, né, mas que hoje, enfim, né, não recebem uma atenção, né, muitas vezes não são nem notados, né. Mas no caso dos monumentos afro, são sempre coisas que envolvem atividades, né, e atividades que, né, sim, podem desafiar, né, algumas lógicas da espacialidade, né, qual é o público que é, digamos, esperado, né, numa certa região. Então, sim, idealmente, esses mapeamentos eles deveriam conseguir articular, né, os templos e instituições com eventos, né? Isso tem a ver também com o que o Hugo falou sobre os altares, né, que são coisas um pouco intermediárias, né? São coisas que, assim, não têm a mesma sustentação do que um templo, né? Eles dependem de uma outra dinâmica para eles persistirem, senão eles desaparecem, né? Então, são formas distintas de realidade, né? De como algo marca o espaço e consegue, né, se sustentar ali. É, Bom, eu acho que essas comparações, né, são muito interessantes, pensar aqui os nossos países, né, como eles são diferentes em relação a essa questão da monumentalidade. Eu fiz uma pesquisa comparativa com o México, estudando um santuário que está sendo construído em Guadalajara, né, Santuário dos Mártires, e que é um templo gigantesco, né, que aparece na paisagem da cidade, que, né, e que tem essa relação com o turismo religioso. É basicamente um projeto eclesiástico, né? Não sei muito bem que tipo de, 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 de demanda, né? Ele vai levantar, né? Quem vai ser os grupos, as pessoas, o que vai acontecer lá, né? Mas, né, ele corresponde, né, ao que seria essa ideia de monumentalidade. E como, enfim, também o Cristo Rei, né, que é um monumento importante católico, né, no caso do México. Então, acho que no México, pensando o catolicismo, né, tem algumas semelhanças, né, com com o que eu venho observando no Brasil, né? Inclusive na construção de novos santuários e de algumas imagens, né, de grandes dimensões, né, mas não tem, né, o contraponto evangélico, que eu acho que não está presente nesse quadro, né, de monumentalidade que é basicamente católico, né, no caso do México. E então a Argentina já, né, seria
uma outra situação. Alguém lembrou aí esse monumento, né? Enfim, eu não conheço. Mas certamente, eu acho que a questão é pensar o tipo de, né, como disse o Alejandro, né, o tipo, as distintas estruturas materiais que ocupam o espaço em nome, né, de diferentes religiões. E mesmo dentro de uma religião, né, porque é isso, se a gente pensa o universo evangélico, a gente tem o lado monumental e a gente tem o lado que é assim da igrejinha que só tem num bairro, né, na periferia. Então, dentro de uma religião também a gente tem esse contraponto, né? Sobre Michel de Certeau, não é autor que eu uso diretamente, né? Mas eu sei que é muito importante para pensar essas formas de ocupação do espaço, né? Eu diria que ele me influencia indiretamente, né? Eu assim, uma referência importante, né? Vem do surrealismo, né? Então nesse grupo aí que é o Mares, né? Que é arte, religião, espaço público, materialidades, né? A gente trabalha bastante com referências do surrealismo, né? E o surrealismo, desde, né, os anos 20, lá, quando surge, ele tem essa provocação, né, com o espaço, com os objetos, e isso, né, no meu caso, funciona como uma inspiração, né? Então, um autor né, que eu utilizei, que vem dessa fonte, embora não seja um surrealista no sentido estrito, né, é o Georges Bataille, né, Bataille que pensa sobre arquitetura, né, pensa sobre monumentos, e, né, dali dá para tirar algumas coisas interessantes, né? É, sim, eu tinha anotado aqui. Mesmo as comparações, né? Quando a gente compara Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro, né? Quer dizer, tem diferenças bem importantes, né? No caso dos evangélicos, né? Então, é, em Porto Alegre, né? Os evangélicos não têm uma presença, assim, em termos do espaço, muito forte. Tá, a gente até pode usar o monumento, a Bíblia que tem aqui, que tem, né? Existe, mas ninguém sabe onde não é um lugar que tem alguma atividade ao redor, ou que seja uma referência para as igrejas evangélicas, não é, né? E aí, em contraponto com um caso que entrou num artigo que eu publiquei, né, em parceria com o Greilson Lima, tá, em Religião e Sociedade, um caso de uma cidade ali no entorno do Rio de Janeiro, né, que é Mesquita, da região metropolitana, onde o Monumento à Bíblia está numa das praças principais da cidade, né? Então enfim, ele é meio impossível, né, de não ser notado. E embora ele tenha gerado uma polêmica, né, entre os evangélicos, então essas questões que têm a ver aí com a questão da idolatria, né, dentro dos evangélicos. Então, não é qualquer monumento, né, não é qualquer imagem que pode ser um monumento evangélico. Não é à toa, né, que a Bíblia é a coisa mais recorrente, né? E mesmo assim, né, há polêmicas, mas de toda maneira, né, quer dizer, ali foi também uma obra da prefeitura, e que colocou, né, uma Bíblia não tão pequena assim, é, na praça, uma das praças principais da cidade. Então, né, uma situação diferente e, claro, que corresponde a todo o poder, toda a presença, né, que os evangélicos têm no Rio de Janeiro, sobretudo nas periferias, né, em comparação com Porto Alegre, onde mesmo nas periferias eles não são tão fortes, né? Então, enfim, mesmo no Brasil a gente tem diferenças, né? A questão desses grandes imagens católicas, né? É interessante que geralmente elas estão sendo feitas nunca nas capitais, né?
então nunca nas capitais, em cidades do interior e em regiões com uma forte presença católica. Nordeste, né, interior de Minas, interior de São Paulo, aqui o interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, que são regiões com uma forte presença católica, né, ou seja, onde essa perda de fiéis não é tão grande quanto em outros lugares. Então, enfim, né, quer dizer, em países que são continentais, né, como os nossos, nós também temos essas diferenças, né? Bom, por fim, essa questão desse projeto, né, os circuitos religiosos na cidade, o público, né? Olha, assim, me surpreende muito, né? Quer dizer, por exemplo, como as pessoas sabem pouco sobre, né, isso que se chama aqui a tradição do barato do mercado, que para nós que estudamos religião é uma coisa assim, né, que é primeira aula, né? É assim, uma coisa básica mesmo. E é isso que eu espero, né, das pessoas é, no entanto, mesmo assim, entre estudantes da URGS e tal, isso não é necessariamente um conhecimento consolidado, né? Então, acho que nesse sentido o projeto, né, tem uma importância. E assim, também quando, né, tem o lado católico, né, que em geral é mais conhecido, né? A gente vai visitar a catedral, mas o projeto ele vai falar de, digamos, dimensões, né, é, menos óbvias do catolicismo, né? Então é dessa maneira também que a gente apresenta, que a gente fala da catedral. Depois tem um lugar que é um santuário, porque ali tem os restos mortais de uma beata, né? Ela está, enfim, provavelmente vai ser canonizada, é, mas é um projeto muito que tem muito a ver com o trabalho da Irmandade que ela criou no século XIX e que agora, por sua vez, está, né, buscando a sua canonização. Então, daí, né, nesse momento, a gente contrapõe ao que seriam santas populares, né, como Maria Degolada, que é uma figura, né, que faz parte aqui de um certo imaginário, né, de Porto Alegre. Então, né, enfim, o projeto ele busca dar mais visibilidade, né, para coisas que a gente percebe que não são bem conhecidas, né, pelas pessoas, inclusive por aquelas que estão aí na universidade, né? Então, acho que tem essa característica. Muchísimas gracias, Emerson. Muchísimas gracias por las respuestas. Como dice Alejandro, nos llevamos una batería de conceptos para trabajar, más ganas de leerte como siempre y de seguir viendo tus avances de investigación. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. eh, y si no, bueno, eh, nos despedimos agradeciéndote nuevamente por el tiempo, por el trabajo de sistematizar todo este proceso. Conociendo tu trabajo, aparte de agradecer también ese proceso de recontar tu propia trayectoria a través de las categorías que trabajamos acá. Eh, Nosotros solo estamos trabajando en algunas ideas y creo que algunas de las cosas que había pensado voy a tener que reverlas después de escucharte. Pero bueno, no sé si Juan, ¿querés decir algo más? No, agradecerte, Emerson, la verdad, por la exposición atractiva, que se llama fluida, interesante, así que nos deja pensando. Estamos ahí también perfilando un proyecto de investigación y también nos dejamos algunas ideas como para enriquecer lo que veníamos conversando. Así que bueno, esperamos poder seguir trabajando juntos, a tomar esta aposta que propone Alejandro de seguir de fomentar vía Zoom y las nuevas tecnologías, seguir conversando, no solamente las veces que nos vemos en los congresos. Así que bueno, muchísimas gracias. Quienes están en YouTube, gracias también por el acompañamiento. Esto va a quedar grabado y subido en la página de
la universidad y en la red diversa también para poder hacerlo circular. Y el mes que viene vamos a tener también para fin de mes, todavía terminamos de confirmar la fecha, a Cristina Gutiérrez Uñiga y René de la Torre también, para continuar con con mi Dream Team de gente a la que queríamos que participara. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Ok, obrigado. E curioso para escutar os demais colegas e, bom, que também serão difundidos aqui no Brasil. Muchas Ficamos em gracias. contato. Hasta luego. Abraços. Chau, chau.